Volto a falar com Paulo Taroco. Tem velocidade, tem atletismo, tem Jogos Olímpicos, Paulo, tá chegando. Exato, Thiago, chegando, né? Mais uma vez, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Na sexta-feira, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E vale a gente destacar que logo na sequência vem também as Paralimpíadas, com representantes aqui da nossa região. Agora, na disputa regular, essa que começa na sexta-feira, nós temos o Gabriel Garcia, do atletismo, né, como velocista, a Isabela da Silva, de Adamantina, no lançamento de disco e também no salto em distância, o Lucas Marcelino, ele que também é de Adamantina, então o atletismo da região, mais uma vez, representando o Brasil em uma disputa de Olimpíadas. Então é isso, nós estamos pertinhos do início das Olimpíadas 2024, que desta vez serão realizadas em Paris. O Brasil, né, será representado por vários atletas e, inclusive, teremos destaques do Oeste Paulista na capital francesa. E olha, as nossas torcidas estarão voltadas para os atletas, né, Paulo, aqui da nossa região. E a partir de hoje, você vai ver aqui no FN1 uma série de reportagens especiais com quem já teve a vida impactada pelas Olimpíadas, né, Paulo? Exatamente, Thiagão. E hoje, o velocista Bruno Lins é quem fala sobre os sonhos, a carreira e as dificuldades e o envolvimento com os Jogos Olímpicos. Na parede de casa, uma coleção de medalhas, títulos e diplomas conquistados no atletismo. Bruno Lins, 37 anos, um alagoano com um coração prudentino e campeão olímpico no revezamento 4x100 em 2008. Mas essa medalha só foi conquistada 11 anos depois da final. A gente vai contar essa história, mas primeiro é preciso voltar para a capital de Alagoas, onde a carreira do Bruno começou. Um dia eu estava lá em Maceió, jogos escolares, brincando. Aí um tio meu falou assim, olha, Bruno, você nunca pensou em fazer o atletismo? E eu jamais passou aquilo pela minha cabeça. Aí um dia a professora Edileuza, né, conhecida como Didi do handebol, me levou para o campeonato alagoano. Eu fui muito bem, então uma amiga que estava na arbitragem falou, olha, Bruno, acho que você vai viajar. Eu olhei assim, falei, será? Aí liguei até para minha mãe, falei, mãe, acho que vai ter uma viagem que eu vou para Goiânia. Em 2007, durante uma viagem para competir, um encontro mudaria a vida do atleta. Bruno conheceu o técnico Jaime Neto, que já tinha levado o Brasil à medalha de prata no revezamento 4x100 nas Olimpíadas da Austrália, em 2000. E a partir do momento que eu vi o Jaime, eu falei, nossa, gostei dele, né? Então ele me viu correr, ele até brinca, né? Ele me viu correr 200 metros, falou assim, não é nenhum Brastemp não, mas dá pra, dá pra quebrar um galho. Dá pra brincar. Aí ele perguntou se eu tinha equipe e tal, fez o convite. Falou, moleque, você tem até o dia tal de janeiro pra estar aqui, acho que dia 10 de janeiro. Eu acho que estava no comecinho de janeiro. Eu arrumei minhas coisas... Uma semana, coisa assim. Exato, arrumei tudo correndo assim e vim embora, né? É assim, né? Uma mão na frente e outra atrás de um sonho grande. A vida do Bruno passa a ser contada nessa pista, no campus da Unesp, em Presidente Prudente. A mistura de mudança de cidade, de técnico e a pressão por resultados logo pesaram para o atleta. Quantas vezes eu ligava para minha mãe e falava, mãe, acho que não dá mais, não estou aguentando. Ela falava, meu filho, não desista, mantenha-se firme, né? Ore bastante, peça a Deus para você permanecer. Com o apoio da família e do técnico, o Bruno virou a chavinha e passou a conquistar bons resultados. Na reta final do ciclo olímpico, o sonho de participar da maior competição do mundo estava cada vez mais perto de se tornar realidade. Bom, 2008, ano de Olimpíada em Pequim, na China, e o Bruno foi o primeiro brasileiro a conseguir o índice para ir para as Olimpíadas. Conseguiu isso bem cedo, logo no começo do ano, e aí veio toda uma dificuldade, não só para manter a forma física, mas também a cabeça, pensando em Olimpíadas. Daí que entra o treinador, né, experiente, como o Jaime. Ele me viu um momento que eu estava um pouco distante, um pouco deslumbrado, e ele me chamou para o canto e falou, Bruno, você está um pouco deslumbrado, você está fora do foco, continua, mantenha o que você vinha fazendo, lembra o que você fez até agora e permanece, não faz nada diferente. E foi ali, na pista, que a mistura de vitórias e derrotas, conquistas e frustrações ajudou a moldar o atleta que iria participar das Olimpíadas. Realmente passa um filme na minha cabeça e você falou tudo isso aí, esses sentimentos, né? Alegria, tristeza, dor, vitórias, né, derrotas. Então são várias lesões, né, decepções,
mas tudo isso serviu para agradecer, né, espiritualmente a mim. De volta à casa do Bruno, ele conta sobre a competição. Depois de uma semifinal cheia de problemas, em que vários países tiveram dificuldades, inclusive os Estados Unidos, o time brasileiro conquistou a última vaga na grande final para correr ao lado da favorita Jamaica, que contava com Usain Bolt. No dia seguinte, a dúvida deu lugar à certeza. Mas eu lembro que o Vicente até falou, você tem certeza que vai colocar o Bruno no segundo homem? Aí eu já me deu um tapa no meu peito e falou assim, não, o moleque tá bem, vai correr. Então ali eu falei, nossa, eu tenho que segurar aqui, né? Na hora que eu passei o bastão pro José Carlos, eu fiquei olhando para ele, a sensação que eu tinha que eu queria correr junto com ele, sabe? Assim, pegar na mão e vamos, mas não pode, né? E eu sei que uma hora eu cheguei, olhei para ele, olhei pro telão, eu não conseguia mais, eu olhei pro telão. É quando ele passou aquele quarto lugar, aí você fica com aquela sensação de não acreditar. Falei, não, mas não, será? E, não, Bruno, não deu. O que ninguém esperava é que quase 9 anos depois, uma reanálise do material do time da Jamaica, campeã da prova, mostrou que um dos atletas tinha usado uma substância proibida. Os jamaicanos foram desclassificados e 11 anos depois, os atletas do Brasil receberam o bronze. Eu tenho um alívio de justiça, porque a gente, às vezes, ontem eu estava até conversando comigo mesmo, às vezes aquela coisa que você fica falando, repetindo, algo que aconteceu, tem algo de errado, algo não está certo, e eu ficava remoendo isso, né? Repetindo essa história, contando essa história, é como se algo estivesse fora do lugar. Bom, sempre que a gente fala dessa conquista do Brasil e do Bruno, a gente mostra a medalha, porque ela é o que mais representa a conquista. Mas hoje a gente está tendo acesso, em primeira mão aqui, eu nunca tinha visto, a outros troféus, itens daquele dia que ficou marcado para a história do Bruno, para a história do Brasil. Aqui o Bruno ainda guardou esses números, está aqui, ó, Brasil, 1222, esses são os que estavam grudados na roupa no momento da prova lá em Pequim. E aqui, ó, tem a roupa em si. Esse aqui é o macaquinho, o uniforme que o Bruno usou naquele dia em Pequim para fazer história para o esporte, para o atletismo nacional. Um dia a gente não vai estar mais aqui, mas nosso nome vai estar marcado na história, isso é o mais importante. Agora aposentado, depois de 3 Olimpíadas e inúmeras participações em mundiais, pan-americanos e outras competições, Bruno confessa, vai ser difícil só assistir os Jogos de Paris. Acho que por muito tempo assistir vai ser estranho, porque eu fiz parte daquilo ali, eu vivi aquilo ali. Então, assim, Vila Olímpica, aquela expectativa, estádio lotado. Mas o medalhista olímpico diz que tem um bom motivo para se animar com os Jogos de Paris. Mais uma vez, um atleta de Prudente, o Gabriel Garcia, vai estar no time do revezamento do Brasil em uma Olimpíada. 3 medalhas em Olimpíadas, as 3 medalhas aqui tinha atletas do Oeste Paulista. Então, o Brasil tem tradição e hoje o time do revezamento do Brasil é muito bom. Nós temos um dos maiores velocistas, né, da história. Pela primeira vez na história, atletas correram abaixo de 10 segundos. Então, assim, eu acho que os meninos vão fazer uma bela participação, né, que eles possam ir com tudo, porque a torcida vai estar grande aqui. E a gente segue na torcida pelos atletas do Oeste Paulista que estarão nas Olimpíadas e também nas Paralimpíadas de Paris, lá na França. Essa foi a primeira reportagem com o Bruno Lins, edição da Bruna Bachega e também do João Vitor. Exatamente. E agora, o Paulo? Tá? Como disse o Bruno Lins, só reforçando, fica a nossa torcida, com certeza, por todos eles. Essa série, sem dúvida, maravilhosa, está só começando. Bora falar dos grandes, Chegão? Pode ser? Bola na rede? Vamos sim falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa falando da vitória do Corinthians. E o Corinthians de tanta gente, hein, Paulo? Exatamente, Tiagão. Enorme torcida corintiana, que no Oeste Paulista não é diferente, claro. Ontem, vitória importantíssima, jogo que teve transmissão aqui da tela da TV Fronteira contra o Bahia, jogo lá em Salvador, na bonita arena da Fonte Nova, na bonita Salvador, né, Tiagão? E olha só, o Yuri Alberto, ele que vem sendo bastante criticado pela torcida do Corinthians, descolou esse bonito passe para o Romero. Mais uma vez o lançamento do Yuri Alberto, Romero limpando a defesa do Bahia, tocando por cima, no canto alto do goleiro. Olha só, Thiago, a habilidade do Yuri Alberto, hein? Ontem deu a resposta. O Corinthians... Não, esse gol foi bonito mesmo. Teve a calma de tocar, limpar. Desde o começo da jogada, com o Alex Santana, concordo contigo, viu? De fato, um bonito gol do Corinthians.
Gol que foi suficiente, então, para selar essa vitória. E o Corinthians que ontem deixou o Z4. A zona da degola, a zona do rebaixamento. Exatamente, Thiagão, deu aquela respirada importante para o time no Campeonato Brasileiro, que tem mais uma rodada no meio de semana. Mas para a gente falar também da sequência dessa, agora a gente fala do Palmeiras, que também conquistou uma vitória importante. O Verdão, que vem brigando ali na parte de cima da tabela, diretamente com o Botafogo, recebeu o Cruzeiro na abertura da rodada e jogando em casa venceu por 2-0. Olha só, mais uma vez o primeiro gol do jogo do atacante Flaco Lopes, ele que vem sendo importante, fazendo seus gols. Daí já é o segundo gol do Palmeiras. O Robert tocou contra o próprio Patrimônio, serviu o Gabriel Menino, por isso que não tem impedimento nesse lance, né? A bola veio do defensor do Cruzeiro e daí o Gabriel Menino, que não tem nada com isso, foi lá e fez 2-0 para o Verdão, já nos acréscimos da segunda etapa. Como a gente vinha falando, o Palmeiras é o vice-líder na cola ali do Botafogo e nesse meio de semana tem disputa contra o Fluminense. A gente fala agora do São Paulo, que ficou no 0-0 com o Juventude, mas a gente separou mesmo assim alguns lances dessa partida. O jogo foi em Brasília, mando do time do interior gaúcho, por questões financeiras também estruturais, e no segundo tempo quem ficou mais perto do gol da vitória foi justamente o Juventude. Chegou a balançar a rede com esse frango aí do goleiro Rafael do São Paulo, mas daí o árbitro, com o auxílio do VAR, do árbitro de vídeo, marcou o toque no braço e anulou o gol. Juventude ainda mandou uma bola na trave e ficou mais uma vez perto de conquistar o seu gol da vitória, mas ficou no quase mais uma vez. Final 0-0 lá em Brasília. Vou encerrar o nosso bate-papo aqui falando do Santos do Thiago Rodrigues, viu? Que entra em campo hoje pela Série B. Mais uma rodada começando com o Santos recebendo o Curitiba na Vila Belmiro. O jogo é às 8 da noite, 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, portanto, sendo iniciada. E o Santos tentando manter a boa fase, começou bem, depois deu aquela caída, agora recuperou. O Santos tentando mais 3 pontos hoje aí para seguir na liderança da competição. Com certeza é assunto para a gente retomar o nosso bate-papo amanhã. É isso, Paulo Tarouco? Thiagão, por hoje é isso, viu? Uma boa semana para você, viu? Igualmente. Um abraço a todos, boa semana, viu? Tchau, tchau.